Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nosso tema de hoje, dessa semana, é responsabilidade civil. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão sobre temas ou sobre outros vídeos nossos aqui do canal, entre em contato conosco pelo e-mail que consta no início e no final dos nossos vídeos. O tema de responsabilidade civil é um tema muito importante e ele acaba permeando muito a vida nossa, porque, em geral, ele acaba sendo usado, sendo indagado para nós, profissionais do direito também, somos muito buscados por clientes nesse sentido. Mas, em geral, a dúvida das pessoas e o tema ele fica mais latente quando nós nos deparamos com tragédias e situações tão grandes, né, como aconteceu aí o caso da Chapecoense e mesmo naquela caso dos rejeitos da Samarco, por exemplo. Tá? Existem outros casos. E aí sempre se questiona a responsabilidade de quem que é a culpa e como é que se processa, como é que funciona isso no âmbito do Poder Judiciário. Bom, nos processos judiciais, onde essa questão é posta, você vai ter, em regra, duas formas de ser analisada isso. Você vai ver a responsabilidade sob o âmbito de responsabilidade subjetiva ou sob o âmbito da responsabilidade objetiva. A regra geral do Código Civil é a responsabilidade subjetiva, ou seja, você vai precisar avaliar a culpa daquele que causou o dano. Se você conseguir, e aí essa é um ônus daquele que sofreu o dano, se ele conseguir provar no processo que aquele agiu com culpa, ele vai ser responsabilizado. Você precisa, então, são 3 elementos que o juiz vai avaliar para dar a decisão dele. Ponto número 1. A ação ou omissão derivada dessa culpa, tá? No sentido amplo. Um nexo entre esse dano, essa ação ou omissão e o dano, que é o terceiro elemento. Se você não tiver um desses 3 elementos, você não tem ação de responsabilidade civil. Tá? Isso sempre, estou falando agora, a regra geral dentro do Código Civil, a norma base do Código Civil no que se fala em responsabilidade, atribuição de responsabilidades. Tá? Falando um pouquinho da culpa, né, que é um dos elementos aí que nós comentamos, da ação, da omissão, ela fala de culpa. Essa culpa ela é dividida em dolo, ela pode ser, então, dolosa, ou pode ser culposa em stricto sensu. Essa culposa em stricto sensu, ela é derivada de negligência, imprudência ou imperícia. Termos um pouco técnicos, mas a ideia é que você tem que verificar se aquela pessoa ou ela fez porque ela quis, ou ela poderia ter impedido aquilo ou porque ela não deveria ter feito, ou ela deveria ter tomado alguns cuidados que ela não tomou. Tá? Então, falando aí de norma da regra, né, do Código Civil, a regra geral, imagine, vamos falar de acidente automobilístico. Você está parado, vem uma pessoa e um outro carro atinge o seu por trás. Bom, como se diz aí, a culpa é presumida. Ou seja, você já está avaliando a questão da culpa. Avaliando de quem é o culpado é o que deve pagar os danos. Você está passando com o seu carro por um cruzamento e vem um outro carro e há a colisão entre os dois. O que se deve fazer? Avaliar de quem é a culpa. Por exemplo, eu estava na rua principal e o outro veio por uma rua secundária, onde tinha a placa de par, ele não parou e houve a colisão. A responsabilidade, então, é daquela segunda pessoa que deveria ter parado e não parou. Esse é o sistema, a regra geral do Código Civil. Porém, aí para o caso da Chapecoense, que é o caso que nós estamos trazendo como exemplo, é um caso de transporte de pessoas, transporte aéreo de pessoas. O Código Civil ele tem uma norma específica que fala sobre o transporte de pessoas. Lá nessa norma, a ideia da norma é a seguinte, que não incide aí a ideia da culpa, mas sim uma responsabilidade sem que você precise avaliar se aquela parte agiu com culpa ou não. Tá? Então, se o transporte aéreo ele causou um dano a alguém, salvo se for uma questão de força maior, aquele que estava fazendo o transporte ele se responsabiliza. Isso já está dentro da norma civil, dentro do Código Civil brasileiro. Porém, em regra, essas causas elas são analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, porque são situações que derivam, em geral, de uma relação de consumo, onde é pago para que se faça um serviço de transporte de pessoas.
O Código de Defesa do Consumidor, ele tem como regra principal para ele, de responsabilidade civil, uma norma diferente. Se no Código Civil a responsabilidade é subjetiva, ou seja, avalia-se a culpa, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil ela é objetiva, ou seja, independentemente da culpa. Você só vai avaliar se foi uma ação e que essa ação causou dano. Se está dentro de uma relação de consumo, não se discute mais culpa, não se analisa a culpa. Isso é muito importante dentro do âmbito do processo, porque ele tira o peso, o ônus daquele que sofreu do dano, de provar ainda no processo que a outra parte agiu com culpa, com negligência, imprudência, imperícia, ou mesmo de forma dolosa. Não, você não precisa mais, você tem que provar que você sofreu dano e que esse dano tem um nexo com uma ação que veio daquele fornecedor. Tá? Então daí que vem esse questionamento, até que ponto, né, essa culpa, essa questão da culpa, no caso aí da Chapecoense, né, parece que a mídia tem demonstrado de forma bem clara, bem ampla, isso está caminhando para esse lado, demonstrar que houve uma culpa aí gravíssima, né, vamos dizer assim, daqueles que estavam assumindo a responsabilidade pelo transporte de pessoas. Né? Então, isso seria um elemento muito forte, muito caracterizador dessa situação do Chapecoense. Mas imagine que nós não tivéssemos esse elemento de culpa tão forte, ou se formando, ou tão configurado, ou mesmo que ele não se configurasse. Isso eximiria, então, a empresa da responsabilidade pelo transporte de pessoas? Bom, pelo que nós falamos, não. Já fica demonstrado aí que a culpa ela não é um elemento determinante para a apuração da responsabilidade civil quando nós estamos tratando, primeiro, de transporte de pessoas, por conta de norma específica do Código Civil, segundo, por conta da relação de consumo. Né? As relações de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor ele surgiu por conta de uma determinação da constante da Constituição Federal, de 1988, que coloca o consumidor como uma pessoa mais frágil, né? E entendendo essa fragilidade do consumidor, ele determinou, então, o Constituinte que fosse elaborada uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ela é feita com foco no consumidor, com foco nessa dificuldade, nessa diferença, né, de forças existente entre os fornecedores e os consumidores. Daí porque a responsabilidade, como regra geral, dentro do Código do Consumidor é objetiva e no Código Civil ela é subjetiva. Em regra, tem que se avaliar a culpa, salvo, aí essa é uma exceção da lei, por causa de transporte de pessoas. Bom, esse era o que nós queríamos falar essa semana, expondo esse tema e tentando explicar um pouco melhor como é que isso funciona aí nos casos concretos, né? É muito triste, né, a gente acabar se deparando com situações dessa, uma tragédia, mas a vida acontece e o direito, e é por isso, inclusive, que a norma jurídica ela reconhece essa possibilidade, esses acontecimentos da vida, e a responsabilização, o sistema de responsabilização daqueles envolvidos. Não deveria acontecer, mas se aconteceu, como é o caso, a norma ela tem que regular isso e criar elementos para aquelas pessoas que sofreram os danos sejam, como vamos dizer, eles nunca vão ser ressarcidos, né? Mas pelo menos que eles diminuam ao máximo os reflexos desse dano, se é possível, pelo menos diminuir, porque evitar não vai ser possível de forma alguma. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo, a próxima semana. Muito obrigado e até lá.